abertas, mas em plena sucessão de movimentos, como todo ser vivo, ou coisa em movimento. Quanto aos sons, eles são mais percebidos do que ouvidos, isso ao menos no meu caso. Algumas vezes eles me chegam tão distintos à audição interna quanto os sons percebidos pela audição externa, e isso a ponto de que muito frequentemente sou incapaz de discernir sua verdadeira natureza. A mesma coisa me acontece com as percepções visuais, jamais, entretanto, para as sensações táteis ou olfativas, nem para as impressões intuitivas, para as quais eu jamais tive dificuldade de julgar a origem, ainda que tenham quase sempre a vivacidade das visuais e auditivas. Ainda que a matéria conserve as influências de todos os tempos, e que, consequentemente, estas sejam todas transmissíveis aos sensitivos, constatamos entre elas as seguintes diferenças. Primeiro, as influências orgânicas imprimem traços mais profundos na matéria que as influências inorgânicas, ou, em outros termos, as influências orgânicas são mais transmissíveis do que as orgânicas. Segundo, as influências do reino animal são muito mais vivas e perceptíveis do que as do reino vegetal. Terceiro, a permeabilidade da matéria às diferentes influências aumenta na medida em que se eleva a escala animal, começando pelos organismos monocelulares para terminar no homem. Quarto, esse paralelismo vai ainda mais longe, pois observamos um aumento gradual na força irradiante das influências na medida em que se sobe das baixas camadas da espécie humana às mais elevadas. Quinto, observamos, enfim, que todo estado de alma capaz de fazer crescer a potência irradiante dessas influências como uma dor forte, uma cena de terror, uma explosão de alegria, ou qualquer outra atividade intensa de uma ou várias faculdades da consciência contribui grandemente para aumentar a eficácia representativa de traços impressos na matéria. William Denton e Elizabeth Denton, Nature Secrets, or Psychometric Researches. Essa última observação coincide de modo surpreendente com o que a tradição popular, e em grande parte os próprios fatos designam como sendo a causa dos fenômenos de assombração, dramas de sangue, cenas de terror, emoções violentas ou preocupações obsedantes no leito de morte. Essa concordância entre as observações que se reportam em diferentes pontos de vista tenderia a consolidar a explicação psicométrica dos fenômenos em questão. Convém lembrar que é precisamente a combinação de precedentes trágicos nos casos de assombração com o pensamento que em momentos de grandes emoções, emanações de força intensificada deviam se liberar fortemente do organismo humano, o que leva alguns pesquisadores a propor a hipótese psicométrica para explicar os fenômenos de assombração. Eu relataria, quanto a isso, a opinião de um eminente prelado anglicano, Monsignor Besson, que observa: suponhamos que um drama de sangue se desenvolva em um certo números, isso significa que uma tempestade emocional de uma intensidade extraordinária se desencadeou ali, e que duas pessoas ficaram presas ali, o assassino e a vítima. Ora, se admite a hipótese de que os objetos inanimados registram ou absorvem sob forma de emanações vitais algo da personalidade humana com a qual entram em contato, não se poderia conceber um evento mais indicado que um assassinato para intensificar ao grau máximo os processos de radiação nervosa. Não podemos, então, supor que no momento do drama as próprias paredes, o chão, o teto, as cortinas e os móveis possam receber e absorver algo análogo a uma impressão de horror suscetível de persistir. E, bem, suponhamos que depois de um certo tempo uma pessoa extremamente sensitiva vem dormir no quarto em questão. Suponhamos que ela consiga dormir e que ela se encontre em condições de receptividade passiva em um meio saturado ao grau máximo das mais intensas emoções que possam agitar um organismo humano. Nessas condições, a pessoa sensitiva não tardará a se saturar também, e quando a tensão de seus nervos tiver atingido o grau necessário, ela acordará de sobressalto. Aqui observaremos do que se a telepatia entre vivos se encontra como uma força capaz de transmitir uma imagem da França até a Inglaterra. É perfeitamente concebível que esta outra força, que não difere da primeira senão no sentido de que ela é acumulada e preservada em um tipo de bateria, deve igualmente possuir a virtude de transmitir uma imagem visual. Não há, então, nada de extraordinário em que a pessoa em questão assista a uma representação do drama. Isto é, ela assistirá à visão, não há almas de protagonistas ocupados em reproduzir, sem objetivo e sem proveito, a cena trágica, mas sim ao desenrolar, em uma sucessão automática, de emoções violentas que causaram as impressões acumuladas na ambiência do crime. Se admitimos que pela lei de reversão nos processos visuais comuns, os efeitos de um impulso telepático se traduzem no cérebro do percipiente por uma imagem visual subjetiva, não há razão para não admitir processos análogos de reversão para os outros sentidos. Nesse caso, a pessoa em questão ouvirá brados desesperados da vítima, sentir-se-á invadida por calafrios mortais e sentir até o contato de mãos inexistentes. Lied, 1912, página 460. O Sr. Benson coloca, vê-se,
A questão em termos notadamente claros e precisos, e as argumentações rigorosamente científicas sobre as quais se funda sua hipótese que é, enfim, a psicométrica são tais que não se poderia contradizer senão ao se basear em fatos. Eu me limito a declarar que os fatos para a contradição existem em número considerável e, por isso, que a hipótese do Monsenhor Benson é insustentável se pretende explicar por ela a casuística total da assombração. Mas, falaremos disso mais tarde, pois para o momento é oportuno fornecer, ao contrário, provas de fatos a seu favor, a fim de colocar em evidência que ela não é absolutamente fantástica e que, se a circunscrevermos em limites razoáveis, ela merece ser levada em consideração. Recomeçarei a enumeração de provas favoráveis por um incidente experimental cuja origem psicométrica não parece duvidosa. Em uma sessão da Sociedade Biológica de Paris, em 10 de fevereiro de 1894, Dr. Louis relatava nesses termos uma de suas próprias experiências. O Sr. D'Arsonval sustentou a Sociedade de Biologia na última sessão, segundo a comunicação de um físico inglês, sobre a persistência de uma barra imantada quanto à ação do fluido magnético tendo, de algum modo, conservado a lembrança de seu estado anterior. Minhas pesquisas nessa ordem de ideias me levaram a constatar há muito tempo fenômenos análogos com a ajuda de coroas imantadas colocadas na cabeça de um sujeito em estado hipnótico. Trata-se, nesse caso, não mais do armazenamento de vibrações de natureza magnética, mas de vibrações de natureza viva, verdadeiras vibrações cerebrais, propagadas através da parede craniana e armazenadas em uma coroa imantada, na qual elas persistem durante um tempo mais ou menos longo. Para constatar esse fenômeno, eu me sirvo não de um instrumento físico impotente para responder, mas de um reativo vivo, de um sujeito hipnotizado e tornado, pelo fato, ultrassensível às vibrações magnéticas vivas. Eu apresento à sociedade a coroa imantada, da qual eu já mostrei diferentes modelos. Com a ajuda de um sistema de corrente ela se adapta à cabeça, a abraça circularmente e deixa livre a região frontal. Ela constitui, assim, um ímã curvo com um polo positivo e um negativo. Essa coroa foi colocada, há mais de um ano, na cabeça de uma mulher atingida pela melancolia, com ideias de perseguição, muito agitada e com uma tendência suicida etc. A aplicação dessa coroa na cabeça da doente leva, ao cabo de 5 ou 6 sessões, a uma alteração progressiva em seu estado e, ao cabo de 10 dias, acreditei poder reenviá-la ao hospital, sem perigo. Depois de uns 15 dias, estando essa coroa posta à parte, eu tive a ideia puramente empírica de colocá-la na cabeça do sujeito aqui presente. É um homem hipnotizável, histérico, tomado por crises frequentes de letargia. Qual não foi minha surpresa ao ver esse sujeito, posto em estado de sonambulismo, proferir reclamações totalmente parecidas às proferidas 15 dias antes pela doente curada. Ele tinha, a princípio, tomado o sexo da doente, ele falava no feminino, ele reclamava de violentas dores de cabeça, ele dizia que iria ficar louca, que seus vizinhos entravam em seu quarto para lhe fazer mal, etc. Em uma palavra, o sujeito hipnótico havia, graças à coroa imantada, tomado o estado cerebral da doente melancólica. A coroa imantada tinha, então, agido suficientemente para extrair o influxo cerebral mórbido da doente, que estava curada, e para se perpetuar, como uma lembrança persistente na textura íntima da lâmina magnética. É um fenômeno que nós reproduzimos muitas e muitas vezes, por muitos anos, não apenas com o presente sujeito, mas com outros sujeitos. Aqui o Dr. Louis se estende para demonstrar a ausência de ação sugestiva e autossugestiva nos resultados obtidos, fazendo observar que a experiência tinha sido imaginada de um modo empírico e em um período onde nem ele nem o sujeito tinham em mente objetivos determinados, ao que ele conclui. Não podemos, então, dizer, sem deduzir consequências ulteriores outras, que certos estados vibratórios do cérebro, e provavelmente do sistema nervoso, são suscetíveis de se armazenar em uma lâmina curva imantada, como fluido magnético em uma barra de ferro doce, e deixar ali traços persistentes, muito mais, como nas experiências do Sr. D'Arsonval para destruir essa propriedade magnética persistente, deve-se matá-la pelo fogo. Como ele diz, a coroa tem necessidade de ser levada ao vermelho para parar de agir. Citado por Albert de Rochas, em A Exteriorização da Sensibilidade, página 157. No exemplo dado, o fenômeno de evocação de sensações e de impulsos aparece inerente a um objeto e, consequentemente, estritamente psicométrico. No exemplo que segue, a evocação de sensações análogas e de impulsos aparece, ao contrário, em relação com o ambiente e, por conseguinte, já de natureza próxima aos fenômenos de assombração. O Dr. Nichols, em seu livro, Supramundane Facts in the Life of the Rep.
J. B. Ferguson, página 168, relata o fato que acompanhou pessoalmente. Uma dama que conheço de repente ficou infeliz pelo simples fato de ter morado em uma casa de longe das mais cômodas e agradáveis, e o sentimento de depressão moral que ela sentia atingiu o grau máximo quando lhe aconteceu de entrar no melhor quarto da casa. Se ela persistisse em ficar ali, ela se sentia invadida por um impulso irresistível de se jogar pela janela. Por outro lado, quando saía e chegava à rua, o sentimento de desolação experimentado, com a companhia de pensamentos sombrios e de impulsão ao suicídio, desaparecia inteiramente, mas, para se renovar bruscamente quando ela voltava a pôr o pé em casa. A um ponto tal que essa dama foi obrigada a se mudar. Fui informado do fato e, desejoso de esclarecer o mistério, comecei uma pesquisa sobre os moradores anteriores da casa, e não tardei em saber que há algum tempo ela tinha sido deixada por um senhor cuja mulher, afetada pela mania suicida, jogou-se de cabeça pela janela do melhor quarto, do que decorreu sua morte imediata. Deveríamos concluir que se produziu uma espécie de saturação do ambiente capaz de ser transmitida à pessoa que ocupava o mesmo quarto, até provocar nela a repetição dos mesmos sofrimentos e mesmos impulsos suicidas. A fim de prevenir as objeções, declaro que dama em questão não era daquela cidade onde se encontrava a casa e que ela não sabia nada dos moradores que a antecederam. Nem o médico, nem os amigos, nem a própria dama não conseguiram explicar o extraordinário caso até o dia onde a luz se fez sobre o drama precedente. Nesse caso, as sensações e os impulsos experimentados pela sensitiva tiveram tal afinidade com os sentidos pelo sujeito hipnotizado do caso precedente que sua explicação psicométrica não poderia por dúvida. Eu relato ainda um exemplo de impressões subjetivas de ordem moral, que difere, contudo, de outros quanto a que o impulso paranormal, que provavelmente é psicométrico, tem por origem a proximidade de ossos humanos. Esse caso é rigorosamente documentado, foi coletado por Podmore. Eu extraio do volume 4, página 154 dos Proceedings of the SPR, onde ele é relatado segundo uma obra de Myers. A Sra. Helen Euler, pessoalmente conhecida por Podmore, conta o que segue. Durante o verão de 1874, nós nos instalamos no apartamento onde ainda moramos, 106, High Street, Oxford. Nós alugamos a casa por muitos anos, mas tínhamos cedido o apartamento a outras pessoas. Escolhemos o quarto que se encontrava acima da porta de entrada para fazer nosso quarto de dormir. A primeira noite que dormimos ali, eu me levantei num sobressalto à 00:45. Os quartos de horas soavam nesse instante no relógio da igreja, me sentindo invadida pela impressão das mais penosas de que no teto do quarto devia estar escondido algo terrível. Eu não podia dormir, tanto que depois de uma hora de agitação eu decidi acordar meu marido para colocá-lo a par do estado em que me encontrava. E ele me fez beber um copinho de licor, querendo assim me confortar. Mas eu não conseguia de modo algum me desfazer da estranha impressão e não consegui voltar a dormir. Eu sentia que o ambiente desse quarto se tornava intolerante e fui para a sala, onde fiquei até às 8 horas. Longe do quarto, toda a impressão desagradável desapareceu. Na noite seguinte, eu me levantei pela segunda vez exatamente à 00:45, presa ao mesmo sentimento inexplicável e horrível, mas com uma atenuação nos sofrimentos morais, e durante muitas semanas seguidas me aconteceu a mesma coisa todas as noites, sempre à 00:45, persistindo a insônia até às 5 horas, e incapacidade de localizar a ideia que me obsediava quanto a algo de horrível escondido no teto. Por esse estado de alma e por noites agitadas em branco, minha saúde acabou por ficar seriamente abalada. Isso me obrigou a me afastar da casa e ir para a casa de meu irmão, que morava em Cambridge, em busca do repouso necessário. Enquanto fiquei ali, fui informada de que o teto de nosso quarto tinha desabado e que a cama do quarto situado acima tinha caído sobre a nossa. Eu, então, tomei por suficientemente justificadas as impressões subjetivas que experimentei. Todavia, muitas semanas mais tarde eu vim saber que entre as vigas do teto foi encontrado um pequeno cadáver mumificado, de uma criança, com a cabeça violentamente torcida. Evidentemente se tratava de um recém-nascido morto e emparedado nesse lugar para esconder o crime. Meu marido me escondeu o fato, temendo os efeitos para os meus nervos fragilizados. O marido da relatora escreveu confirmando o relato dela. Podmore conseguiu, assim, conseguir os jornais da época, nos quais ele observou a exata notícia do pequeno cadáver descoberto no teto. Um valor especial, no caso exposto, é assumido pela circunstância que a percipiente, assim que se afastou do quarto de dormir, sente esvair-se toda a impressão penosa, o que tenderia a provar a origem psicométrica dessa impressão sob forma de influência à distância do corpo da criança e,
Ao mesmo tempo, parece aproximar esse caso daqueles de assombração, onde a circunstância de influências locais representa a regra. Há, entretanto, a circunstância da hora fixa onde a impressão obsedante vinha, que não é muito conciliável com a hipótese psicométrica, pois se tratasse de pura transmissão de influências, estas teriam agido a qualquer hora do dia e da noite, e não a uma hora fixa. Além disso, todo fenômeno sobrenatural que tenha uma origem extrínseca, que se realiza numa hora fixa, supõe algo de intencional, extrínseco, a seu turno. Acrescentemos, enfim, que nesse caso, como no precedente, existe um evento de morte relacionado ao ambiente, de modo que a hipótese telepático-espírita não nos parece absolutamente eliminável. Deve-se, então, citar exemplos onde as percepções psicométricas aparecem relacionadas a pessoas vivas, excluindo toda a intervenção extrínseca. Eu começo por 2 casos auditivo-coletivos, tendo cuidado de notar que as percepções coletivas são extremamente raras na ordem psicométrica, onde, em geral, apenas o sensitivo sofre as impressões sensoriais subjetivas. Um dos casos é relatado pelo mitologista Andrew Lang, em um artigo publicado pela Occult Review, março de 1905, onde ele sustenta que as obsessões têm por origem as emanações sutis dos vivos conservadas em um meio ordinariamente inacessível a nossos sentidos. Ele relata o episódio que segue. O poeta Dante Gabriel Rossetti tinha ido passar algumas semanas em um condado da Escócia e, durante sua estadia, ele tinha o hábito de caminhar em seu quarto de hotel declamando poesias. Do salão do hotel, situado abaixo, era possível perceber distintamente o eco de seus passos e o som vibrante de sua voz. Quando o poeta saiu, continuou-se a perceber, durante muitos dias, o eco de seus passos e o som de sua voz que declamava passagens de poesias. O outro caso auditivo coletivo é relatado nos Anais de Ciências Psíquicas, 1905, página 477, pelo Dr. Hjalmar Wich de Gothenburg, Suécia, em um longo estudo sobre os golpes espontâneos de ordem mediúnica, quanto a uma dama sueca que apresentava essa particularidade. Na página 530, ele relata o episódio. Numa tarde que Karin, sozinha na sala de jantar, estava escrevendo, ela escutou na cozinha um barulho. Pareceu-lhe que alguém deslocava as cadeiras e limpava o chão. Sabendo que a empregada tinha saído, ela foi, muito espantada, à porta da cozinha, através da qual viu os sons tão distintamente quanto antes. Karin não ousou abrir a porta, mas foi procurar a empregada que trabalhava na lavanderia. Quando elas entraram juntas na cozinha, o barulho do lavar havia cessado, mas as duas sentiram algo estranho e tinham a impressão de que haviam deslocado as cadeiras no chão. Além disso, Karin acreditou ouvir batidas bem fracas. Na manhã desse dia, haviam lavado o chão da cozinha na presença de Karin. Nos episódios citados, estando excluída toda a origem espírita, a hipótese psicométrica se torna mais provável, sob a condição de que não se consegue duvidar de que nos encontramos na presença de incidentes telepáticos onde os agentes seriam o poeta Rossetti, ocupado em se lembrar e declamar os versos que ele tinha composto no albergue da Escócia, e a empregada relembrando do trabalho realizado pela manhã. Passando para os casos de ordem visual ou fantomática, começarei por expor exemplos de transmissão, onde as visualizações acontecem em sonho. O reverendo Elder Mirick publicou na revista T Progressive Thinker, novembro de 1903, sua experiência pessoal, a qual resumirei os grandes traços. Ele conta que num dos centros religiosos que ele mais frequentava, tinha morado um amigo há muito tempo, dormindo e trabalhando no mesmo quarto. Durante o inverno de 1902, seu amigo alugou esse quarto a uma jovem professora que vinha de uma região longínqua, e, por consequência, desconhecida de todos. Na manhã que seguiu a primeira noite passada pela professora nesse quarto, esta conta ter tido um sonho estranho e muito distinto, que o reverendo relata nestes termos. A professora sonhou com um senhor que estava sentado à mesa de seu quarto e descreveu a aparência dele minuciosamente. Na descrição, a irmã de meu amigo ficou profundamente surpresa, pois ela tinha me identificado no personagem do sonho. Ela reuniu várias fotografias as quais acrescentou a minha e as submeteu à professora, que, a seu turno, reconheceu-me prontamente, exclamando, eis o senhor que vi no sonho. Esse fato não é estranho? Eu acrescentaria ainda que, até onde eu saiba, eu jamais sonhei em voltar a esse quarto. Seria, então, possível que meu espírito tenha visitado durante meu sono esse lugar que lhe era tão familiar? Ou seria possível, ao contrário, que nosso espírito, ou nossa personalidade, deixe impressões capazes de persistir nas paredes e nos móveis? 4 anos haviam decorrido desde minha partida. Que visões de homens, mulheres, crianças, povoam, então, o quarto onde eu escrevi.
Que não daria eu para aprofundar esse mistério. Quanto ao caso do reverendo Mirik, faço notar que a hipótese telepática continua a se levantar para impedir a passagem da psicométrica, pois não se poderia negar que o reverendo Mirik tenha, na verdade, sonhado que ele se encontrava no quarto que ele bem conhecia, tornando-se, assim, o agente inconsciente da projeção telepática. Entretanto, se considerarmos que o fenômeno aconteceu na primeira noite em que a professora ficou no quarto, a hipótese telepática parece menos provável devido à extraordinária coincidência que o fato implicaria. Seria preciso, então, admitir que depois de um intervalo de 4 anos, um sonho do reverendo Mirik teria admiravelmente coincidido com a primeira noite onde uma outra pessoa dormia no quarto. O caso seguinte é análogo ao precedente, mas teoricamente mais importante. A senhorita Catherine Bates, em sua obra Sem, relata um curioso incidente pessoal, provavelmente de ordem psicométrica. Na época onde foi escrita, ela comunicou à Society for Psychical Research, que a publicou em seu jornal, Vol. 7, página 282. Eis a primeira carta que ela dirigiu a Mieres, em 25 de maio de 1896. No último 18 de maio, eu fui a Cambridge e fui me alojar na Trumpington Street, número 35 sublinhado. A senhorita Wallis, minha amiga, saiu logo depois para Shelford e eu fiquei sozinho à noite. Quando a senhorita Wallis retornou, eu contei a ela que passe uma noite horrível, assombrada por sonhos persistentes e repetidos, que se relacionavam a um homem que eu não via mais e não ouvia falar há muitos anos, mas que já esteve longa e intimamente ligado à minha existência. Em meu sonho, eu via perto de mim, contrariado por eu não ter casado com ele, não me poupando de alusões irônicas devidas ao fato de que tendo eu lhe repudiado, eu me encontrava como que deslocada na vida. Muitas vezes eu dormia e acordava, mas sempre o mesmo homem tinha surgido em meus sonhos, e ele sempre proferia as mesmas palavras. Durante um intervalo de insônia, senti tão fortemente sua presença subconsciente que enderecei-lhe o seguinte apóstrofo: vá, deixe-me descansar. Eu tenho por você apenas sentimentos generosos, por você que regozija em vir me atormentar, provando que eu seria, assim, infeliz se tivesse lhe esposado. Em nome da Santíssima Trindade, eu ordeno que me deixe em paz. Depois desse apóstrofo, parece que a influência maléfica foi atenuada, e eu consegui voltar a dormir um sono que foi, entretanto, penoso e agitado. Senti, então, um alívio quando a filha da empregada da casa, senhorita Ardrick, veio me trazer o chá. Pouco tempo depois chegou de Shelford a senhorita Wallis, a quem falei logo sobre a noite horrível que eu tinha passado, e a impressão que ficou em mim era tão profunda que falei sobre isso longamente por carta a outra amiga, a qual comuniquei o nome do homem que apareceu para me atormentar. Por mais 2 vezes, na mesma semana, tive o mesmo sonho, ainda que com uma atenuação nos sentimentos penosos. Contudo, fiquei tão agoniada que disse à senhorita Wallis: esse quarto é como que assombrado por esse homem e eu queria conhecer o motivo. Por acaso, o colégio de Peterhouse se encontraria nas redondezas? Eu lhe pergunto, por que há 30 anos esse homem era aluno de um colégio com esse nome? Obtive uma resposta afirmativa e a senhorita Wallis acrescentou que o colégio era próximo, mas não tanto quanto outros colégios. A última vez que sonhei com ele, pensei, não posso compreender por que ele queira assombrar esse quarto a esse ponto. Teria ele morado aqui? Começar uma pesquisa para seguir os rastros parecia uma empreitada impossível depois de 28 anos. Entretanto, perguntei à senhorita Ardrick há quanto tempo sua mãe tinha retomado essa pensão. Há 17 anos, respondeu ela. E antes de vocês, a quem pertencia? A um casal que deixou a cidade e eu creio que agora estejam mortos. E antes deles? Falando assim, expliquei que eu desejava seguir pistas de um homem que tinha morado na vizinhança quando era estudante em Peterhouse. A senhorita Ardrick respondeu que antes do esposo em questão, a pensão tinha pertencido ao Sr. Peck, agora farmacêutico na rua vizinha, mas que seria mais prático me informar com o porteiro do colégio. Eu disse para mim mesma que depois de tantos anos seria pouco provável que eu pudesse encontrar até o porteiro e que mesmo que eu o encontrasse, ele não lembraria. Concluí, então, que a empreitada se apresentava impossível. Todavia, hoje, 25 de maio, fui até o farmacêutico Peck, solicitando o ácido bórico, e antes de ir decidi perguntar se, por acaso, há uns 30 anos ele não teria morado na Trumpington Street, número sublinhado 35. Ele me respondeu afirmativamente, acrescentando que se mudou em 1850. Perguntei, então, se ele não se lembraria de ter alojado um estudante de Peterhouse, de nome X. Quando formulei a pergunta, eu não tinha outra razão senão a profunda impressão que meus sonhos me haviam deixado.
E o farmacêutico respondeu, sim, eu me lembro dele. Esse jovem morou em minha pensão por 18 meses. O Sr. Peck tinha conservado uma clara lembrança e me provou isso mostrando uma fotografia dele onde está em companhia de um grande cachorro que eu conhecia bem, de nome Léo. E o Sr. Peck se lembrava também desse nome. Eu lhe perguntei, então, que quarto esse homem ocupava e ele me respondeu, o quarto grande acima da cozinha, com uma pequena sala contígua. Ora, eu durmo nesse mesmo quarto e me sirvo da mesma saleta. Eu declaro que antes eu jamais tinha posto os pés na vila de Cambridge, que eu jamais ouvi falar de Trumpington Street, que eu nunca tive ideia da localidade onde esse homem tinha passado seus anos de estudante e que eu ignorava até se ele era interno ou externo. Eu sabia apenas que nos anos de 1867 e 1868 ele tinha sido aluno de Peter Rose. Nessa época eu conhecia muito pouco e era natural que eu não estivesse informada quanto ao que se refere à sua vida de estudante. Seguem os testemunhos do farmacêutico, Sr. Peck, e da amiga da relatora, a senhorita Mildred Wallace. Retornando o caso em seu livro, a senhorita Bates o comenta nesses termos. De qualquer maneira, a impressão de sua pessoa estava fixada nesse meio, de modo que o simples fato de dormir ali uma noite me fez sensitiva, capaz de liberar sua influência de outras inúmeras que provavelmente se encontravam ali. As lembranças do passado fizeram o resto, isto é, galvanizaram a impressão em algo parecido a uma efêmera forma astral. Essas observações da senhorita Bates se confundem com a hipótese psicométrica e me parece que não há razões para não aceitá-la. Não parece, de fato, que a hipótese telepática possa ser proposta para explicar o caso. De fato, dever-se-ia recorrer a uma forma de coincidência muito mais improvável do que a indicada no caso precedente, ou seja, seria preciso admitir que depois de 30 anos o suposto agente telepático tenha sonhando várias vezes e por várias noites consecutivas, que ele se encontrava no quarto onde ele já morou. E isso justamente nas noites onde sua antiga noiva estava instalada no mesmo quarto, pronta a funcionar como percipiente dos sonhos do agente. Cada um admitirá que não se pode acolher logicamente esse conjunto de coincidências fortuitas, que seriam mais extraordinárias que a hipótese psicométrica. Descartada a explicação telepática, esse caso forneceria uma boa prova favorável à hipótese psicométrica. Dos casos de ordem visual vindos por sonho, passo aos que acontecem em condições onde não se está dormindo. Falarei a princípio de uma forma de visualizações psicométricas onde não se trataria mais de vibrações ou de influências recebidas em um meio qualquer, os quais reproduziriam no sensitivo as imagens originárias pela lei da reversão, como acontece no fonógrafo para as vibrações sonoras. Mas, tratar-se-ia de verdadeiras e próprias formas fantomáticas que se conservariam por algum tempo em um meio qualquer e se distinguiriam de fantasmas reais por sua aparência inerte e inanimada. É a essas formas que se aplicou o nome de persistência de imagens e a hipótese que a elas concerne há muito familiar às escolas ocultistas e teosóficas. Mas o que mais importa é ela parece de uma certa maneira sustentada por uma ordem especial de episódios que não se poderia explicar de outra forma e a existência destes últimos faria supor que os outros episódios análogos, considerados como de origem mórbida e alucinatória, não seriam efetivamente assim. Começando por esses episódios mórbidos presumidos, eu citaria os exemplos de Alfred de Musset e de Guy de Maupassant. O primeiro, na noite de dezembro, exprime-se de modo a fazer presumir que ele estava consciente quanto à persistência de sua própria imagem em suas conversas com Madame Colette. Ele se deixa ir a confidências que indicam que ele estava totalmente consciente quanto à persistência de imagens de outrem. De fato, ele disse, a senhora se senta em minha poltrona se eu não estou nela, e ao entrar eu encontraria sua sombra. Quanto ao segundo escritor em questão, Guy de Maupassant, sabe-se que ele estava sujeito ao mesmo fenômeno. Paul Bourget, a quem ele se confia, escreveu o que segue. Entrando na casa dele, ele se via sentado em sua poltrona e esse fenômeno mórbido anunciava sem dúvida o começo de sua doença. Essa apreciação parece fundada, entretanto, estaríamos talvez mais perto da verdade ao dizer que as condições de hiperestesia sensorial derivando da incubação de sua doença o puseram em condições de penetrar o invisível. Eis um caso análogo aos precedentes, para o qual a origem mórbida deve ser excluída, uma vez que se mostra extremamente extraordinária. Eu extraio da autoanálise através da Sra. Elizabeth Anton, de suas próprias faculdades de sensitiva. Qualquer que seja a concepção que se deve ter das inúmeras análises psicométrico-geológicas feitas por ela com a ajuda de seu marido geólogo, análises nem sempre conduzidas com um rigor científico suficiente para excluir toda a possibilidade de sugestões inconscientes, uma coisa surge nitidamente, a de que o marido e a mulher se submeteram a elas por anos com um ardor perseverante e escrupuloso e que a verdade dos fatos narrados é incontestável.
Isso posto, eis o relato da senhora Denton. Durante o verão de 1861, durante uma viagem aos Estados Ocidentais, fomos obrigados a esperar longamente o trem que devia nos conduzir ao Peru, Illinois. Enfim, um apito agudo ao longe anunciou sua chegada e pouco tempo depois o trem chegou fazendo muito barulho. Uma voz gritou, 20 minutos para o jantar. Em um instante as portas se abriram e os viajantes se precipitaram ao chão, correndo por todas as partes. Eu me dirigi ao trem, segurando meus filhos pela mão, enquanto meu marido se ocupava das bagagens. Escolhi meu vagão e me preparava para subir acreditando estar segura de me encontrar comodamente só com meus filhos durante o jantar. Para minha grande surpresa, ao contrário, eu encontrei lotado. Muitos viajantes estavam sentados imóveis como se lhes fosse indiferente se encontrarem nessa estação, enquanto muitos outros se preparavam para descer. Eu os via de modo confuso. O fato me pareceu estranho. De todo modo, eu ia descer para encontrar outro vagão quando um último olhar endereçado ao interior me fez ver que esses viajantes tão indiferentes aos apelos da estação de Joliette perdiam rapidamente sua consistência e acabaram por se esvair. Eu tive tempo de observar os traços e as roupas de vários deles e, tomando assento, esperei o retorno dos viajantes, certa de encontrar neles os protótipos das formas que eu tinha visualizado. E minha espera não foi em vão. Quando eles voltaram, eu me encontrava diante dos mesmos rostos e das mesmas roupas. Obra citada, Introdução, página 13. A senhora Elizabeth Denton acrescenta as declarações seguintes. Eu não creio que as imagens visualizadas representavam as individualidades dos viajantes ausentes. Creio, ao contrário, que aqueles, tendo ficado longas horas sentados em seus lugares, tinham irradiado em torno de si um tipo de fluido que de alguma forma ficou fixado à atmosfera, ali imprimindo suas imagens. Como se vê, todos os sensitivos que julgam suas impressões, assim como todos os pesquisadores que as coletam e as estudam, se encontram para formular a mesma hipótese, o que demonstra o quanto ela é natural e necessária, sem contar que ela se mostra a mais estreita hipótese formulável. Existe, entretanto, uma variante complementar dessa hipótese, segundo a qual o pensamento intensamente dirigido a uma dada pessoa e orientado a um meio determinado, teria também a força de criar uma imagem mais ou menos persistente dessa mesma pessoa. Essa concepção é familiar aos ocultistas e aos teósofos. Ao mesmo tempo, ela é afirmada com uma instância curiosa pelas ditas personalidades mediúnicas que comunicam por meio da escritura automática. Constata-se que em certas circunstâncias suas afirmações são confirmadas a posteriori pela contraprova da identificação pessoal. Assim, por exemplo, no episódio seguinte, que extraio do artigo de Mears sobre a consciência subliminar Proceedings of TSPR, Vol. 9, página 79. A médium era a senhorita A, jovem educada e muito distinta, muito versada nos métodos de pesquisa científica destinados a precaver sobre as sugestões inconscientes. Tendo sido convidada a senhorita A pela condessa de Radnor à sua residência de Longford, a personalidade mediúnica habitual, chamada Estelle, dita por seu intermédio a seguinte mensagem: você me pergunta o que eu vejo nesse meio. Aqui está, eu vejo muitas sombras e alguns espíritos e vejo também um bom número de coisas reflexas. Você saberia dizer se uma criança morreu no quarto acima? E se ele morreu quase que subitamente? Por que você me pergunta isso? Porque vejo constantemente uma sombra de uma criança no quarto vizinho ao seu. Apenas uma sombra? Sim, nada mais que uma sombra. O que você quer dizer? Uma sombra se forma quando alguém pensa intense continuamente em uma pessoa, imprimindo, assim, a sombra ou a lembrança de seu pensamento na atmosfera ambiente. E é uma forma objetiva que ele cria, a tal ponto que estou inclinado a dizer que os pretensos fantasmas de assassinados ou daqueles que morreram subitamente, são mais frequentemente sombras ou imagens do que espíritos confinados, consequência do pensamento do assassino que, sempre obsediado pela ideia de seu crime, projeta exteriormente a sombra ou a imagem do assassinado. De outra parte, seria triste que houvesse almas que, depois de ter sofrido sua vida sem ser culpados, devem ainda penar depois de sua morte sob a forma de espíritos confinados. Todavia, atenção, os espíritos confinados existem efetivamente e eles são numerosos. A condessa de Radnor observa, quanto a isso. Quanto à comunicação em questão, confirmo que um irmão meu morreu quando criança devido a convulsões e que ele morreu no quarto onde a forma de uma criança foi percebida e eu não poderia realmente imaginar de que modo a senhorita A poderia sabê-lo e muito menos conhecer o quarto onde a criança morreu.
Sobressai das declarações da Condessa de Radnor que o caso exposto contém uma prova de identificação pessoal que apoia as afirmações da personalidade mediúnica e isso se põe favoravelmente à hipótese da persistência de imagens. Passando a um outro modo de extrinsicação fenomênicas, eu observarei que se deve considerar como fundamentada a asserção de que as formas fantomáticas, provindo da persistência de imagens se distinguiam de verdadeiros fantasmas por sua aparência inerte e inanimada. Aquelas das quais falamos nos episódios que seguirão deveriam ser atribuídas a uma causa diferente, pois elas se conduzem como pessoas vivas e como se elas fizessem parte de uma cena cinematográfica. Não seria possível dizer, na verdade, se nessas condições nós ficamos na órbita psicométrica ou se nós nos encontramos diante de tipos de representações telepáticas transmitidas inconscientemente ou mesmo intencionalmente por personalidades de defuntos, o que nos levaria aos fenômenos de assombração propriamente dita. Eu extraio esse primeiro caso de um estudo da Sra. Sedgwick, intitulado Phantasms of the Dead Proceedings of the SPR, Vol. 30, páginas 76. Ele constitui um episódio dos mais curiosos, a extrinsicação coletiva. Não revelaremos os nomes dos protagonistas, que são conhecidos dirigentes da Society for Psychical Research de Londres. A Sra. F. escreveu nesses termos a Sra. Sedgwick, na data de 7 de fevereiro de 1882. Isso que vou expor me aconteceu há 10 ou 12 anos. Numa noite de novembro, eu, minha irmã e a empregada fomos ao serviço religioso na igreja de nossa vila. Estávamos num período de lua cheia, mas o nevoeiro cobriu o campo e a lua aparecia em um tipo de halo nebuloso. Na volta, encontramos um pedestre que ia em nossa direção assobiando e percebemos seu assobio bem antes de vê-lo. Ele passou perto de minha irmã, sempre assobiando, e seguiu seu caminho. Pouco depois, percebi com surpresa um outro pedestre, baixo, que caminhava atrás de minha irmã sem produzir nenhum barulho de passo. Parecia que minha irmã não se apercebeu. Eu a puxei pela manga, murmurando, deixe esse homem passar. Nós caminhamos as três uma ao lado da outra sobre a calçada e minha irmã estava ao lado do pavimento. Enquanto eu murmurava essas palavras, eu vi o homem desaparecer no corpo de minha irmã. Nem ela nem o empregado viram. Mas depois de um instante nos foi possível contemplar com estupefação um espetáculo muito mais estranho. A rua estava instantaneamente cheia de uma massa imensa de pessoas apressadas. Eram homens, mulheres, crianças, cachorros que se cruzavam, chegavam de todas as partes. Alguns andavam sós, outros em grupo, mas nenhum fazia barulho de passos e todos pareciam cinza como um nevoeiro. Dos dois lados da estrada se encontravam duas grandes bandas de terra coberta de grama nas laterais, outras atravessavam nossos corpos e surgiam do outro lado. Todas as formas eram baixas, quase anãs, exceto uma, de quem falarei depois. As mulheres estavam vestidas com roupas antigas, chapéus enormes, grandes casacos, grandes chales, grandes babados pelas saias, parecidas aos que eu via minha mãe usar quando eu era criança. Eu ressalto que as observações de cada uma quanto às formas que nos chocaram eram sempre concordantes. Quando uma de nós apontava um homem, era bem um homem que as outras viam. Quando ela indicava uma mulher, era uma mulher, e assim por diante. Se olhássemos do alto, víamos que o ar estava absolutamente livre dessas formas, que perambulavam a pé como nós. A diferentes intervalos, encontramos dois homens que tinham em torno do rosto uma auréola de centelhas e pareciam nos olhar criticamente. O segundo deles tinha um aspecto tão repugnante que aquela de nós que o viu a seu lado disse, eu não resisto mais. Eu aconselhei, olhe para o alto. Você não verá mais fantasmas. Entre esses, havia um fantasma de um homem alto, com um gorro na cabeça, que andava a passos largos, mas igualmente sem nenhum barulho. E, só entre todos, ele se mantinha constantemente ao nosso lado, fora da calçada. Os outros se cruzavam pela rua sem direção precisa e se perdiam na maior parte na zona de grama. Esse homem, ao contrário, não desviava seu caminho. Se nós apressávamos o passo, ele se mantinha igualmente ao nosso lado, de modo que nós lançávamos olhares contínuos assustados para ele, murmurando mutuamente para não perdê-lo de vista, embora ele não saísse de nosso lado. Se minha memória for boa, quando enfim nós chegamos à rua que conduzia à nossa casa, todas as formas estavam desfeitas, exceto esse homem. Ele tinha um aspecto diferente dos outros fantasmas. Ele era extremamente repugnante, caminhava de um modo característico e era 2 vezes maior. Disse uma pessoa que tinha um objetivo determinado, o que não podíamos dizer dos outros fantasmas. Para entrar em nossa viela, era preciso atravessar a rua e eu não tinha coragem para fazê-lo, crendo que esse ser horrível nos seguiria lá também. Ao contrário, para nosso imenso alívio, ele passou da viela e seguiu, sempre com seu passo medido,
indo para o meio da estrada. Quando nós retornamos para olhar uma última vez, ele era a única forma visível. Assinado, I.F. A irmã da relatora testemunha a verdade dos fatos nesses termos. Confirmo em todos os detalhes o relato de minha irmã, exceto que eu não me lembro de ter visto o sorriso desses dois homens e que eu não posso afirmar ter discriminado os traços. E viu, ao contrário, a auréola de centelhas em volta de seus rostos, que me pareceram cinza como nevoeiro. Assinado, C. M.B. 11 de fevereiro. Seguindo, as duas outras cartas da Sra. I.F. Em resposta a várias explicações solicitadas pela Society for Psychical Research. Entre outras coisas, ela explica. Quanto à duração da extensão do caminho percorrido em companhia dos fantasmas, nós conversamos, minha irmã e eu, e concluímos que não foi inferior a 200 metros, de modo que a duração da visão pode ser estimada em 2 ou 3 minutos. Quanto à auréola de centelhas em torno dos rostos, estou certa de que ela saía dos próprios rostos. Os dois fantasmas que estavam ornados dela pareciam muito magros e cadavéricos, com bochechas terrivelmente fundas e maçãs do rosto salientes. Se eu fosse expertise na arte do desenho, eu poderia reproduzi-los como são, pois sempre os tenho diante dos olhos, de um modo muito distinto, tanto que eu poderia indicar o ponto preciso, muito perto de nossa casa, onde eles apareceram. Não posso precisar o número de centelhas que formavam a auréola, mas elas podiam ser 10 ou 12 para cada rosto e elas eram dispostas ao redor, em intervalos regulares. Elas emitiam uma luz amarelada, mas brilhante, de modo que no nevoeiro cada centelha parecia rodeada por um halo nebuloso. Elas não apresentavam nada de chamativo ou de interessante. As roupas das mulheres me fizeram lembrar aquelas que mamãe vestia quando eu era criança, ou seja, por volta de 1857, mas não se pode esquecer que as modas vão e vêm, repetindo-se a longos intervalos. Quanto aos homens, dir-se-ia que eles vestiam longos casacos de golas grandes, mas eu não poderia afirmar nada dali, pois eles pareciam obscuros e cinzas como o nevoeiro. Não seria possível falar de um fenômeno de miragem, pois essa massa de fantasma estava vestida com roupas diferentes das de toda a massa existente em qualquer cidade ou vilarejo próximo ou longínquo. Não há uma única mulher na Inglaterra que se vista assim. Nós fomos todas invadidas pelo terror. Minha irmã e a empregada choravam e gritavam alto. Eu tentava me dominar e minha voz se mantinha firme e normal, ainda que eu sentisse algumas lágrimas deslizarem pelas bochechas. Nós apenas nos puxávamos mutuamente, correndo de um lado a outro da estrada, segundo os grupos de fantasmas que queríamos evitar, pois não podíamos tolerar vê-los desaparecerem em nós mesmas. Esse é o curioso episódio citado pela Sra. Sirk. Ele é muito embaraçoso do ponto de vista teórico. Nós vimos que a relatora excluiu, com razão, a hipótese de um suposto fenômeno de miragem, que não teria como reproduzir uma massa vestida com roupas que ninguém veste. E a mesma circunstância de roupas antigas combate também a hipótese alucinatória, pois em casos de alucinação, os fantasmas teriam aparecido em roupas familiares aos percipientes. Acrescentemos a isso que a visão foi coletiva, e também o desenrolar cinematográfico, o que torna a hipótese alucinatória absolutamente insustentável. A hipótese de uma ilusão de ótica não poderia ter melhor sorte, uma vez que as formas foram muito claramente percebidas de modo que se podia observar as linhas arcaicas. E como elas que se cruzavam na estrada em todos os sentidos, elas permitiam também que fossem percebidas sob os ângulos visuais mais variados, circunstância a qual nenhuma ilusão de ótica poderia resistir. Pode-se dizer tanto da forma do homem gigante que se mantinha constantemente aos lados das percipientes, seguindo-as em seus caminhos de uma calçada a outra, sem fazer barulho de passos. Se essa forma tivesse sido uma ilusão de ótica, ela teria se dissipado pela força dos jogos de sombra aos quais esses caminhos a submetiam. Entretanto, o fato de dever excluir toda a explicação natural não significa, ainda, que a hipótese psicométrica, com seus diferentes modos de extrinsecação, pudesse facilmente se adaptar aos fatos. E isso não apenas devido à ação caoticamente movimentada da massa fantomática, mas sobretudo porque ela não poderia explicar alguns incidentes essenciais, como a auréola de centelhas em torno dos rostos dos dois fantasmas e o modo de se conduzir do fantasma gigante. Todos esses incidentes não seriam explicados pela hipótese psicométrica que, significando um tipo de memória cósmica, deveria unicamente reproduzir os quadros de eventos passados e, consequentemente, ela não poderia dar lugar a essa reprodução de homens acompanhados por auréolas resplandecentes, nem da multidão de anões que jamais existiu, enquanto o fato do fantasma que se mantinha constantemente ao lado das percipientes implica uma ação no presente e não mais no passado. Enfim,
Não se pode conseguir superar todas as dificuldades aplicando a esse caso a hipótese segundo a qual ter-se uma representação telepática transmitida inconscientemente, ou mesmo intencionalmente, por uma entidade espiritual que pensava em uma cena de seu passado, pois a questão da estatura quase anã da massa fantomática ficaria insolúvel. Para concluir, diremos que se tudo concorre para provar a natureza sobrenatural do episódio exposto, cujas relações com os fenômenos de assombração propriamente dita são evidentes, sua interpretação precisa resta, entretanto, um mistério. Uma vez que não me parece, então, possível orientar-se nesse primeiro exemplo de cinematografia fantomática, passo a um segundo exemplo, onde a hipótese psicométrica e a telepática espírita parecem igualmente prováveis. Em 1911 apareceu em Londres um livro de argumentação metafísica, intitulado An Adventure, que suscita um vivo interesse entre os leitores de toda a ordem. Mesmo os maiores jornais políticos como o Times, o Morning Post, o Daily Telegraph, se ocuparam dele, consagrando artigos especiais, considerando com deferência esse tema e se perdendo em hipóteses destinadas a solucionar de algum modo o enigma perturbador que ele apresentava. Esse acolhimento deveu-se ao fato de que, apesar do caráter extraordinário da aventura descrita, ela se apresentava com a impressão da verdade e se apoiava sobre a nitidez da exposição combinada a métodos de estudos rigorosos e a uma documentação perfeita. Além disso, sabia-se em Londres que os autores do livro, ainda que escondidos sob o véu de um pseudônimo, eram filhos de 2 ministros anglicanos bem conhecidos. Para resumir em poucas palavras o conteúdo do volume, eu direi que as autoras, senhoritas Elizabeth Morrison e Frances Lamont, pseudônimos, relatam que em agosto de 1901 elas haviam estado pela primeira vez em Versalhes e, de lá, no Petit Trianon, onde elas contemplaram cenas de paisagens com personagens, edifícios e objetos que, em realidade, não existiam, mas que, por outro lado, tinham existido na época da Revolução Francesa. Elas não suspeitaram da verdade senão uma semana depois e não se convenceram senão após uns 3 meses. Elas resolveram, então, realizar pesquisas necessárias a fim de constatar segundo os documentos e os planos topográficos da época, qual parte da verdade continha suas visões. Nessas 3 trabalhosas pesquisas, elas perseveraram 9 anos, conseguindo por graus acumular provas luminosas aptas a demonstrar que a visão tinha sido em todos os seus detalhes a própria expressão da verdade. Elas declararam que jamais tinham se ocupado de práticas espíritas ou pesquisas metapsíquicas, as quais, ao contrário, elas se mantinham sempre afastadas por caráter e por princípios, entendendo conservar intacta a fé de seus pais. Em todo caso, é preciso saber que elas pertenciam a famílias onde alguns membros são conhecidos frequentemente pela existência de faculdades chamadas de segunda visão, faculdades das quais elas mesmas se sentem indubitavelmente dotadas, ainda que sempre tenham deliberadamente entravado seu desenvolvimento. A obra começa pelo relato feito pelas percipientes quanto a seu passeio ao Petit Trianon, relatos ditados independentemente um do outro, 3 meses depois da visão. Antes, e precisamente uma semana depois da excursão, a senhorita Morrison já tinha posto os principais episódios em uma carta a uma amiga. As narrativas concordam em todos os detalhes visuais coletivamente, mas contêm também visões eletivas de pessoas e objetos. Como não é possível resumir brevemente o conteúdo de um livro, eu me limitarei a apresentar uma passagem do relato da senhorita Morrison, seguindo de algumas outras passagens que se referem às certificações dos fatos visualizados. A senhorita Morrison conta que depois de ter visitado o Palácio de Versalhes com a senhorita Lamont, as duas decidiram visitar também o Petit Trianon e, dirigindo-se a esse fim, pediram informações a 2 guardas de aspecto sombrio e preocupado, que tinham um uniforme verde, com um tricórnio. Depois ela continuou. Caminhamos a passos rápidos, conversando animadamente. Entretanto, desde o momento em que deixamos a avenida para pegar uma trilha, eu me senti presa a uma depressão extraordinária, que aumentava rapidamente apesar de meus esforços para dominá-la. Nenhuma razão poderia justificá-la, pois eu não estava nem um pouco cansada e sempre me interessei pela paisagem do entorno. Eu temia que minha companhia percebesse a repentina tristeza que havia me invadido e que se tornou opressora quando atingimos o ponto onde nossa trilha cruzava uma outra. Tínhamos diante de nós um bosque frondoso, à sombra do qual se elevava um quiosque circular, sobre a borda de um chafariz onde um homem estava sentado. Não havia tapetes de grama ao redor, mas uma terra coberta de relva campestre e também folhas mortas. Eu tinha uma impressão das mais desagradáveis por me encontrar em um meio que não era normal. Mesmo as árvores atrás do quiosque me pareciam rasas e sem vida, como árvores pintadas nos cenários de teatro. Não havia efeitos de sombra e de luz e nenhuma folha se mexia.
O homem sentado à beira do quiosque estava envolto em um casaco grande e usava um chapéu de bordas largas. Ele se virou para nos olhar e foi nesse instante que minhas sensações desagradáveis chegaram ao máximo. Essa visão era repugnante, a expressão do olhar odioso. O homem era atarracado, moreno e rude. Eu disse à senhorita Lamont, de que lado deve-se ir? Mas, dito isso, eu pensei, eu jamais iria para aquele lado. De repente nós ouvimos alguém que corria até perder o fôlego e, crendo ter a ver com um jardineiro, eu me voltei, mas não se via ninguém em toda a extensão da trilha. Eu percebi, entretanto, que outro homem estava atrás de nós e que ele provavelmente vinha das rochas que fechavam a passagem desse lado. A essa súbita aparição, eu tive um sobressalto. Havia um aspecto distinto de um cavalheiro, alto, grandes olhos escuros, cabelos encaracolados cobertos por um chapéu de bordas largas. Era um homem bonito e aquele cabelo o deixava parecido a um retrato antigo. Ele tinha o rosto congestionado, como alguém que tivesse feito uma corrida e estava envolvido por um grande casaco que tinha uma parte solta, danificada pela corrida desenfreada. Ele parecia extremamente excitado e se dirigiu a nós gritando, Madames, Madames ou Madame, pronunciado com um sotaque parecido com Madames, não deve passar por aí. Depois, estendendo o braço, acrescentou enfaticamente, por aqui. Procure a casa e outros nomes que não captamos. Nada compreendendo de seu estado de extrema agitação, eu olhei para seu rosto, espantada, e ele, recuando um passo, me olhou por sua vez com um sorriso estranho. Ainda que não tenhamos compreendido todas as suas palavras, era evidente que ele havia indicado, de uma maneira precisa, que era preciso virar à direita. Como o conselho harmonizava com meus desejos, eu me dirigi a esse lado, não sem antes me voltar para agradecer a ele. Porém, o cavalheiro tinha desaparecido, enquanto o barulho de uma corrida desenfreada se renovava perto de nós. Nós passamos uma pequena ponte de madeira suspensa no vazio e observamos à direita uma pequena cascata tão próxima que poderíamos tocá-la, e que se precipitava do alto de uma rocha verdejante de samambaias que saíam dos interstícios. Nós atravessamos uma trilha cheia de árvores, depois caminhamos ao longo de uma faixa sombreada por grandes árvores que havia nos impedido de ver que a casa indicada, ou seja, o Petit Trianon, estava ali perto. Era um edifício quadrado, solidamente construído, e muito diferente do que tínhamos imaginado. As janelas que davam para o nosso lado estavam fechadas e uma varanda de cantos se estendia sobre um prado. Sentada no meio da relva, de costas viradas para a varanda, havia uma dama ocupada em observar atenciosamente uma caixa que tinha diante de si, com os braços estendidos. Eu supus, então, que ela se divertia fazendo um croquis do conjunto de árvores que se encontrava à sua frente. Quando passamos perto dela, ela se voltou para olhar. Ela não era muito jovem e ainda que fosse muito bonita, não chamou minha atenção. Sua cabeça estava coberta por um grande chapéu branco, posto sobre uma cabeleira muito abundante e bela que, encaracolada, ficava ao redor da testa. Ela usava um leve terninho de verão, disposto sobre os ombros como um lenço, com uma borda esverdeada ou dourada através da qual observei que o pano do lenço não estava preso ao corpete, mas ficava por cima. O corpete era longo e a saia, que parecia curta, era muito larga sobre os quadris. Eu a tomei por uma viajante, ainda que sua roupa me parecesse muito estranha e fora de moda. Eu tive o prazer de observá-la atentamente, mas uma sensação inexplicável me forçou a me afastar. Nós subimos para a varanda, mas eu tinha a impressão de me encontrar no meio de um sonho. O silêncio mortal que reinava ao nosso redor me parecia opressivo e anormal. Meus olhos caíram novamente sobre a dama, que eu vi agora de costas, e observei que a cor de seu vestido era de um verde pálido. Eu experimentei quase que um alívio ao ver que a senhorita Lamont também tinha desistido de pedir informações a ela quanto à entrada do palácio. Nós atravessamos a varanda para olhar no tribunal de honra. Percebendo de um lado uma baia aberta, nos dirigimos para esse lado quando uma porta se abriu na varanda e um jovem saiu dela, então fechando-a. Ele tinha modos de um palafreneiro, mas não usava uniforme. Esse jovem veio até nós para nos informar que para entrar no palácio passava-se no tribunal de honra e nos indicou o caminho a seguir. Quando chegamos à soleira, voltamos repentinamente a nosso bom humor. Eis a passagem principal do relato da senhorita Morison. Todas as personagens visualizadas, tanto quanto grande parte da paisagem, incluindo o quiosque e a cascata, não existiam na verdade, e a surpresa só faz aumentar quando se pensa que os jardins do Petit Trianon, estando aberto ao público, estava nessa mesma hora animada por uma massa barulhenta, que não existia para as sensitivas.
O relato da senhorita Lamont nos mostra que ela experimentou o mesmo sentimento repentino de depressão moral acrescido à impressão de se encontrar em uma atmosfera de sonho e que ela percebeu a mesma paisagem e personagens, exceto pela dama sentada perto da varanda, que ela não viu. Entretanto, passando perto do lugar onde ela se encontrava, experimentou a sensação da presença de uma pessoa que se devia evitar e se afastou daquele lado. Então, se espantando quanto ao homem sentado na borda do quiosque, ela acrescenta um detalhe interessante para sua identificação futura, tendo observado que ele tinha o rosto tomado pela varíola. Ela também viu objetos e personagens invisíveis à senhorita Morrison, entre eles um arado de forma inusitada disposto perto do muro e uma casa rústica sobre a soleira da qual se encontrava uma mulher vestida com uma roupa antiga, que estendia um pote a uma jovem de uns 15 anos, com uma touca branca na cabeça e uma saia branca que descia até os pés. Em uma segunda visita ao Petit Trianon, ela percebeu outras personagens e outros objetos fantomáticos, também ouvindo o eco de uma música suave que parecia vir de uma orquestra de violinos muito próximo, e ela transcreveu 12 cadências dessa música, que foram tidas idênticas nas obras musicais dessa época, Sacchini, Montigny, Pergolesi. Como dissemos, as duas amigas não sabiam que tinham observado um conjunto de coisas e pessoas inexistentes e suspeitaram da verdade quando, conversando, perceberam que uma falava de uma dama sentada. Mais tarde, uma amiga da senhorita Lamont, sem nada saber de sua aventura, disse que em Versalhes contava-se uma lenda segundo a qual em um certo dia do mês de agosto, Maria Antonieta aparecia sentada no jardim do Petit Trianon, bem perto da fachada, com um grande chapéu na cabeça e um vestido rosa, que além disso, alguns cantos do parque, mais particularmente a quinta, o pequeno jardim e a trilha perto do riacho povoavam-se de personagens que viveram familiarmente com ela, de modo que por um dia e uma noite assistia-se à ressurreição da antiga corte. Esse relato, associado às circunstâncias que se sabe, estimula a curiosidade das duas amigas, e uma delas teve a ideia de pesquisar na história do tempo se a data de 10 de agosto, dia em que tinham visitado Petit Trianon, correspondia a algum evento importante, e elas constataram que nessa data, de 1792, o Palácio das Tulherias tinha sido invadido pela massa revolucionária. A senhorita Morrison observa, quanto a isso, a essa descoberta, começamos a nos perguntar se, talvez, não nos ocorreu cair numa projeção autêntica do pensamento da rainha ainda viva, o que teria explicado o sentimento de depressão trágico e de opressão física experimentado. Porque dizemos não poderia acontecer senão nas horas da consergere, que ela volte pelo pensamento aos dias felizes vividos em Trianon em outros meses de agosto, e que essa forma de lembrança angustiante tenha deixado uma impressão local durável. Em todo caso, pudemos ver muitas pinturas da época que nos forneceram a prova de que as roupas de caminhada dos cavaleiros da corte eram a exata reprodução das visualizadas, ou seja, grandes casacos com chapéus de bordas largas, e que as mulheres usavam corpetes longos, saias curtas e balonês, lenços cruzados sobre o peito e grandes chapéus na cabeça. Encorajadas por tantas coincidências, as duas se dedicaram à pesquisa de documentos, publicações, desenhos e retratos da época, consultando nas bibliotecas e nos arquivos as memórias dos nobres e pajens, não negligenciando os da costureira e da modista da rainha, examinando as contas dos engenheiros autores do parque, dos jardineiros, dos tesoureiros e mesmo o registro de pessoal. De tudo isso veio pouco a pouco a prova de que sua visão tinha sido uma reprodução verídica de tempos e situações que já aconteceram. E se de tais documentações em questão não parecem estar à altura do objetivo, é preciso, entretanto, ter em conta a convergência de todas as documentações no sentido da prova investigada, o que lhe confere um valor de maior importância. No volume de Desjardins, Le Petit Trianon, e no de Pierre de Nolhac, La Bellise e Marie Antoinette, elas encontraram que o conde de Vaudreuil, o mesmo que traiu a rainha convidando-a para uma apresentação do Barbeiro de Sevilha no teatro de Trianon, era um crioulo e tinha o rosto coberto por varíola. O senhor de Nolhac afirma, além disso, que no círculo privado da rainha, o conde de Vaudreuil contava no círculo dos íntimos. A senhorita Morrison viu que o retrato da rainha pintado pelo pintor Wertmuller era o único que parecia com a forma percebida por ela perto da varanda do Trianon, e várias semanas depois, ela leu no livro de Desjardins. Esse retrato foi mal aceito pelas críticas contemporâneas, que o avaliaram como frio, privado de graça e sem majestade, mas, para a posteridade, ele possui, ao contrário, um grande mérito, o de uma perfeita semelhança. Madame Campan declara que não existem outros bons retratos da rainha senão a tela de Wertmuller e o retrato de Madame Vigée Lebrun. Em janeiro de 1904, a senhorita Lamont foi à Comédia Francesa para assistir a uma apresentação do Barbeiro de Sevilha, onde foram escrupulosamente reproduzidas as roupas da época.
Ela constatou que os guardas estavam vestidos com um uniforme idêntico ao que os guardiões do parque que ela e sua amiga tinham perguntado o caminho usavam. A senhorita Lamont também quis fazer pesquisas quanto ao arado que ela tinha visto e soube pelos jardineiros que não havia arado no parque e que provavelmente nunca existiu nenhum ali, pois em um parque real não se cultiva a terra. Apesar disso, em 1895, ela leu no volume de Desjardins que sob o reinado de Luís XVI, conservava-se no Petit Trianon um velho arado, lembrança do reino anterior, que foi vendido com todas as propriedades do rei durante a Revolução. Além disso, observou-se quanto a um terreno cultivado no Petit Trianon e em outro desenho da época, que havia um arado idêntico ao que apareceu a